Olá, me chamo Maria Júlia e vou apresentar o nosso Mediar, nosso podcast acompanhado do... Oi, eu sou Maria Isabela. Oi, eu sou Maria Helena. Meu nome é Rafael. Gabriel Santos. Meu nome é Thiago Matheus. Meu nome é Thaleson. Meu nome é Júlio César. Para fazer essa introdução, nós temos que começar sabendo o que seria SA. Pois é, entender como as IAs funcionam é essencial para que a gente use elas de maneira eficiente. Bom, IAs são um campo da computação que visa imitar o comportamento humano. Por isso, elas são muito úteis em exercícios que geralmente são feitos por humanos, como, por exemplo, escrever um texto, gerar uma imagem. Inclusive, Gabriel, me diga o que você sabe sobre os tipos de IAs. Existem os tipos de IA e também os subtipos, né? Os tipos são dois, né? A fraca e a forte, que é a Narrow AI, né? Que é a fraca. Ela, inclusive, é o ChatGPT, né? É considerada uma IA fraca. Ela é focada em tarefas específicas, como o reconhecimento facial, que também é um tipo de IA e muita gente não sabe, assistentes virtuais, né? E aí, mudando já para a IA forte, que ainda não foi criada, né? Mas vai ter um raciocínio humano, né? Vai ser mais ou menos basicamente uma consciência humana, né? Que ainda não foi lançada. E existem os subtipos, né? Que é a Machine Learning, que ela basicamente é um aprendizado de máquina. Ela aprende com dados e melhora a experiência. E tem a Deep Learning, né? Que é um tipo de Machine Learning que vai usar neurais grandes como para produzir imagens, né? Que já é algo mais específico, fala e textos. Aproveitando o gancho de Gabriel, eu gostaria de falar um pouquinho mais sobre o chat. O chat, além de ser muito útil pra gente, ele é sim considerado em IA fraca, porque nós temos IA de produção de imagens que geram basicamente o mundo todo através da gente. Agora vamos falar um pouquinho sobre IA na medicina. A principal função da IA na medicina é ajudar os profissionais de saúde a analisar dados clínicos, como prontuários, exames de imagem e testes laboratoriais. Esses dados vão ser analisados por algoritmos que identificam padrões, podem prever doenças e até auxiliar a fazer Dar um diagnóstico melhor. Dar um diagnóstico personalizado para cada pessoa. Isso, além disso, elas possuem muito mais eficácia que o ser humano, porque além de pegar os nossos dados, as nossas informações, elas procuram informações anteriores de diversas pessoas em todo o mundo, contando também com artigos científicos. A gente pode aplicar esse tipo de IA na medicina como a gente tem hoje em dia cirurgias robóticas. Temos também o auxílio de IA como a Isabela tinha falado, análise de dados críticos, análise dos dados, que eles vão servir para dar análise e uma medicina mais personalizada. Então o IA ele vai botar com o paciente irá responder ao certo medicamento e como será respondido ao processo tipo, de uma inflamação ou de um processo de cirurgia. Processo cicatrizatório também a gente já consegue acompanhar através de imagens. Eu li um artigo anteriormente que falava sobre cicatrizações de piercings, pois é a minha área. E normalmente pessoas que têm menos exposição ao sol, elas cicatrizam mais rápido e a gente só descobriu isso através de IA. E falando sobre o diagnóstico de imagens, a gente pode ter algo interessante, porque o olho humano ele é limitado àquilo. Quando você pega uma imagem computadorizada, seja de qual tipo for, radiologia ou ultrassonografia, já a inteligência artificial, ela não vai enxergar como se fosse o olho humano aquilo ali. Ela vai olhar os determinados padrões que tem ali e de bilhões e bilhões de dados, e isso fazendo um diagnóstico muito mais preciso do que se fosse uma observação visual, porque você não está vendo aquilo ali, você está pegando, processando aqueles dados como se fossem algo matemático, né? E fazendo uma aproximação quase 100% perfeita com base naqueles dados. Isso tem a capacidade também de prever, não só de analisar os dados e os diagnósticos, mas de prever com
até certa antecedência para evitar bastante doença e identificar se ela é uma doença benigna ou se é uma doença maligna também. Nesse caso já temos biomedicina também, elas descobrem doenças, elas previnem doenças antes mesmo do bebê nascer. Por exemplo, quando o bebê vai ter uma doença respiratória, ele já começa a rejeitar corticoide na mãe para evitar esse tipo de doença. E isso é previsto pela biomedicina. Embora a IA ela tenha esses fatores positivos mencionados por César, ela também tem alguns desafios a serem superados para a sua efetiva utilização. Um desses desafios é a questão estrutural, porque nem todo hospital tem uma estrutura necessária para comportar e utilizar de forma efetiva a IA, o que poderia tornar ela uma questão, um acessório elitizado, porque nem toda UBS, hospital da saúde, da família, teria a estrutura necessária para comportar esse serviço, que é de fundamental importância quando utilizado de forma correta, quando utilizado de forma consciente pelos médicos. Esse seria um desafio. O outro desafio seria a questão da educação médica, que ele precisaria estar preparado para utilizar esse novo mecanismo de serviço, esse novo mecanismo de auxílio de diagnósticos. E teria um terceiro desafio, que seria a questão ética do paciente, de você preservar aquele paciente, garantindo a ele a confidencialidade das suas informações. Outro fator, Tiago, complementando, seria o fato de a veracidade das informações apresentadas pelas IAs, porque, vamos lá, como é que ela funciona? Como a gente falou anteriormente, funciona com base de dados, ou seja, as IAs, elas pegam grandes quantidades de dados e elas chegam a conclusões baseadas nessas informações, mas muitas vezes algumas IAs pegam informações da internet de sites que não são tão confiáveis. Então, quando a gente usa uma IA, partindo da parte do uso ético, né? Às vezes não é tão interessante a gente usar aquilo dali como uma fonte verdadeira, porque tem IAs que não dizem a fonte que elas estão usando, elas usam várias fontes. Entende? E tem algo também que, tipo assim, se for no hospital, né? É algo importante que você não vai se consultar. Eu tenho um IA, vamos consultar pelo celular. Porque a base de dados que você está olhando no celular não é a mesma base de dados que vai ter no hospital, né? E justamente, isso serve para incentivar também o governo a criar programas que intensifiquem essa questão do diagnóstico de dados por IA. Porque aqui em Cabedelo, por exemplo, eles já usam o prontuário eletrônico. O que é muito bom em alguns casos, mas dificulta muito em outros, porque nem todos os médicos têm a capacidade, como o Tiago falou. A maioria das IAs, elas pegam informações que não são legais, então o governo ele deve se adequar a esse tipo de programa. Porque... conscientizar também a população, né? Sem contar que também a IA ela não vai levar em consideração os diversos fatores que um paciente pode ter, específicos de cada paciente, condicionantes sociais, condicionantes culturais, religiosos, que podem interferir de alguma forma no diagnóstico. E nessa parte ética, a gente pode citar outros exemplos também, como o Thiago falou, dos desafios. Existe desafios também, como o Heitor falou, da parte, quando a gente pega a base de dados, o Machine Learning e o Deep Learning, tem todo um caráter também de segurança desses dados, porque dados hoje em dia, eles são muito valorosos para as empresas, a parte do capitalismo, ou a parte da segurança mesmo de privacidade daquele paciente, né? A gente também tem o caso dos IoTs, que são a internet das coisas. Então, por exemplo, hoje, como o César falou, a gente pode ter um relógio, por exemplo, que vai ter uma inteligência artificial ali, um assistente virtual, que vai pegar os dados daquele paciente, vai medir tal coisa. Isso tem que ser tudo colocado para aquele paciente, os riscos, os dados que está coletando, tem que ter todo um termo de uso daquilo ali, para ter toda essa base ética. Além disso, a gente tem que ter a equidade, porque nem todos vão ter acesso a isso, né? Ou até mesmo no hospital, todos têm que ter acesso às mesmas ferramentas, à mesma IA, não tem uma IA ali que vai ter mais benefícios e menos benefícios. Pela ética, prisando pela ética, deve ter uma equidade. Além disso, o viés, falando sobre os dados novamente, existe um problema do preconceito, por exemplo, não da IA. A IA é só como se fosse um prompt, vai ter ali comandos para ele seguir. Mas quem alimentou aqueles dados
pode ser preconceituoso com aqueles dados, né? Então, esse viés ele deve ser colocado muito em nota, né? Porque pode haver preconceitos, pode haver ali vieses que vão comprometer aquele paciente em diversas características ali no hospital. Outra coisa que a gente pode falar é da responsabilidade profissional, porque a IA ela pode fazer muita coisa, diagnóstico, prognóstico, pode ajudar ali na assistência, né, nas filas de espera, mas no diagnóstico, por exemplo, o médico, o profissional ou os outros profissionais de saúde também, eles não devem tomar como base verdadeira aquilo que a IA está propondo, e sim eles tomarem, nesse caso, tomar como base e não tomar como uma verdade absoluta para se seguir. Eu também acho que deveria haver uma mediação, porque já que a gente vai trabalhar, eu falo a gente porque somos da geração futura e consequentemente a gente já vê locais que tem prontuários eletrônicos, como eu citei ABD, já vemos máquinas que fazem cirurgias sem precisar da ajuda humana, então a gente tem que aprender a mediar. 50% um, 50% o outro. E não confiar totalmente só em um. Porque eu jamais deixaria uma IA fazer uma cirurgia no meu corpo sem ajuda, sem apoio, sem assistência de um médico. É uma máquina, é algo bom, é algo confiável. Mas aí, será que é 100%? Exatamente. Será que aquilo ali, se eu tiver algum problema, ela vai conseguir sanar o meu problema? Ela pode identificar, mas e agir para me curar? A gente não tem certeza disso. E por isso eu pensei em fazer algumas perguntas. Começando com: vocês acham que a IA ela vai substituir o médico? Não. Na minha opinião, não. Tem coisas que só o ser humano que vai conseguir fazer. Eu digo em questão assim, como você disse, tem robôs que já fazem cirurgias sozinhos. Mas eles vão precisar da gente lá, porque você pode estar lá um robô, mas você pega no robô para ir movimentando ele. Você só faz uma cirurgia se for menos invasiva. Então eles nunca vão substituir a gente, porque até mesmo no método de sutura eles não vão ter a rapidez nem a qualidade que nós médicos temos de fazer uma sutura perfeita e nem ter os dados, tipo, saber se vai ser absorvível ou não o ponto da sutura. Mas por isso a gente já é um mediador, né? Eu acredito que a robotizada possa inclusive fazer melhor do que nós mesmos. Né? Na questão da eu acredito que a gente vai estar ali apenas para observar, né? Mediar. Eu acredito que pontuações e cirurgias por IA elas sejam menos invasivas. Já temos, por exemplo, retirada de tumores a laser. Exato. O que é extremamente eficaz. E com cirurgias... um número de 80/100%. E cirurgias bariátricas também. Hoje são feitas por vídeos e por máquinas que só inflam o estômago do paciente e fazem a cirurgia. É porque essa questão aí, você tem que ver que a IA ela não é a substituição do médico, ela é uma evolução dos aparelhos que você usa na medicina. Exato. Como se você estudar instrumentação médica, futuramente você não vai estudar como usar um bisturi, você vai estudar como usar um robô de inteligência artificial para fazer aquela cirurgia. Agora não é. Um robô ele nunca vai substituir a humanização ali do médico, o senso crítico, o contato ali. Justamente porque ela é uma ferramenta para fazer a cirurgia. Exatamente. Um caso prático é o aferidor de pressão eletrônico. A gente tem casos de pacientes que não querem só colocar ali o aferidor de pressão. A maioria tem em casa. Ele quer ir no médico para saber o que o médico, além de aferir, ele acha. E até assim, às vezes, conversar com eles, porque às vezes são pacientes que ficam muito tempo só em casa, e até aquele tempo que ele vai no médico é o tempo de interação com uma pessoa que já pode fazer bem para aquele paciente. Principalmente na psicologia e psiquiatria. A gente pode usar a IA para passar medicamentos. Por exemplo, eu estou aqui no Brasil, quero passar medicamentos para as pessoas que estão do outro lado do mundo. Eu consigo através de IA, de atestados, de tudo. Mas aí, será que eu vou conseguir diagnosticar mesmo estando longe? Porque, por exemplo, eu passo meia hora conversando com o paciente em uma videochamada, ele se comporta de uma forma, mas no dia a dia ele se comporta de outra.
Muitas vezes ele tá sentado numa mesa, tá balançando o pé, eu só tô vendo o rosto dele, eu não tô vendo as atitudes, eu não tô vendo as ações. Então, em minha opinião, é realmente para auxiliar. Até mesmo para inspeção, né? No exame físico, como inspeção, como é que a IA vai se portar diante da situação. E isso, né? a possibilidade de substituição seria zero. Eu também vejo como essa questão de ser mais uma relação de complementariedade do que exclusividade de um ou outro. Eu vejo mais como um aparelho que vai auxiliar e não substituir. Mas em questão de diagnóstico, vocês acham que a IA ela diagnostica melhor do que os médicos? Porque eu creio que sim. Eles, apesar de apontarem vários resultados, muitas vezes são certeiros. E futuramente vão existir IAs que elas já te entregam o resultado pronto. E além de entregar só o resultado pronto, elas vão te entregar o diagnóstico, a forma como você cuidar e o tratamento. Considerando a velocidade com que essas novas tecnologias têm evoluído, é bem possível que futuramente as IAs tenham um papel cada vez mais importante nessa área de diagnósticos. Eu concordo. E existem dados que mostram isso. A porcentagem de acerto de uma IA num diagnóstico é muito mais alta do que a do diagnóstico de profissionais, médicos, por exemplo. Ou estudantes. Até porque às vezes o médico, ele é acostumado a dar muitos diagnósticos, ele meio que fica com a mente presa naquilo e não se permite, pensar em outras doenças. Porque tem muitos casos desse tipo. Que a IA, nesse caso, não vai ficar com a mente presa em uma coisa só. Ela vai ser específica e individualizada para cada paciente, porque cada paciente tem uma forma de agir, de pensar, tem uma religião, tem um estilo de vida, tem uma condição financeira. Então eu creio que se juntarmos todos esses tipos de pendências, consequências, estilo de vida e etc., seja possível realizar essa formulação de uma IA perfeita, digamos assim, ou pelo menos 80% perfeita. Eu queria fazer mais algumas perguntas também. Vocês acham que os médicos eles estão se afastando da medicina por conta que a IA está presente no nosso dia a dia? Como assim, os médicos que já são médicos? Isso, os que já são médicos. Mas se afastam assim, que quesito? Eu acho que está se afastando na questão do contato físico com o paciente. Você sentar com o paciente, conversar, porque praticamente todos os pacientes, eles vão, antes de irem aos médicos, eles vão atrás de uma IA para darem a resposta ao que eles querem. Então, você bota só o que você está sentindo e diga, ChatGPT, você pode me dizer o que é que eu tenho? Você pode me dar um exemplo do que eu tenho? Você pode me dar um tratamento para isso, um remédio para isso? Nós temos uma geração de médicos passada que não estão acostumados com o eletrônico. Atualmente, quando vão se formando as pessoas, elas meio que se adaptam e se adequam. Mas nós temos médicos atuando aí de 60, 70 anos. E eles são pessoas... até mesmo deixarem de usar os robôs e vão na prática que é mais invasiva para o corpo humano. Eles são pessoas que não estão preocupados apenas com invadir. Eles são pessoas que não têm estudos o suficiente para usar IA. Eles possuem medicina top. Eles sabem exercer, aprenderam muitas vezes na prática, na tora. Mas aí, e a IA, que está sendo introduzida hoje em dia? Não se atualizaram e não acompanharam essa atualização. Isso. E não só no campo de IA também, porque tem muitos médicos de 60, 70 anos que estudam coisas no passado, que já mostram que não são mais assim, e eles continuam com o pensamento de antigamente. Coisa que, a IA não permitiria que isso acontecesse, esse pensamento antigo, né? Porque ele vai usar os dados atuais. Isso está evoluindo, tanto que saiu uma notícia na revista Veja, onde tem um empresário, o nome dele Maurício Honorato. Ele criou uma startup chamada Doutor IA, onde, pela experiência dele de vida, eu não vou me aprofundar muito, por causa do tempo, mas ele criou justamente porque ele percebia isso do hospital
precisar ali de uma melhoria em questão de fila, em questão de agendamento. E aí essa IA ela faz isso, aí ela ajuda, e com essas empresas que estão Ela criando... prioriza também, em caso de prioriza. emergência, eu dei uma lida também. Exatamente. Saiu recentemente, muito importante. Além delas priorizarem, elas juntam toda aquela base de dados e pegam as informações do paciente para saber, por exemplo, o tipo de fígado, de rim, de coração que ele precisa, caso for transplante, de atendimento, o tipo de médico que deve ser, se deve passar por isso. Muitas vezes, algumas já estão pedindo até exames de sangue antes da consulta, para quando irem se consultar já levarem os exames prontos. E é importante ter empresas, ter cursos, para que os profissionais da saúde estejam cada vez mais dentro disso aí, que é uma melhoria. Para se E é habilitar a importante usar também essa que inteligência. até o programa, a IA como programa, ele também se atualiza, também acompanha essas atualizações médicas, Exatamente. porque a ciência, ela é isso, é a constante atualização. E como a gente falou, o problema dos médicos não está se atualizando, tem essa questão também da IA precisar de atualizações constantes para acompanhar esse desenvolvimento da ciência. E tem algo que, tipo assim, nesse quesito de atualização, de usar IA, que um incentivo da faculdade também, né? Todas as faculdades devem ver que a IA vai auxiliar os médicos em tudo, diagnóstico de imagem, cirurgia, e colocar, não uma grade, assim, centrada nisso, mas colocar pelo menos um pouco na grade curricular para a gente ter um pouco de envolvimento. Não a fundo com IA, mas um pouco com programação, com coisa básica, porque isso já vai influenciar muito e fazer a diferença dos médicos futuramente, né? Isso é um gancho ótimo na nossa faculdade, porque a gente tem acesso à biblioteca digital, a gente tem acesso a notas digitais, avisos digitais, tarefas digitais, artigos digitais, coisas que em muitas faculdades eles estão começando a fazer agora e a gente já tem. Pois é. Eu creio também que eles deveriam investir um pouco mais nisso, na questão de tecnologia, para nos treinarmos para máquinas. Não treinarmos apenas para medicina, treinarmos para tecnologia, para saber usar um bisturi eletrônico, para saber aferir uma pressão com o aferidor eletrônico, para aprender em si essa questão do eletrônico. E é uma questão que, tipo assim, se você vê, essa questão de inteligência artificial já devia ser praticamente algo obrigatório, não em faculdade, mas em todas as escolas, não como é atualmente, porque atualmente programação e essas coisas é algo opcional. Se você colocar isso como se fosse algo obrigatório, a gente já chegaria na faculdade com uma certa base de tecnologia. Isso facilitaria algo muito mais pra gente. Eu creio, eu tenho mais algumas perguntas para falar, mas eu concordo totalmente, porque a gente não precisaria fazer uma segunda graduação para se habilitar aquilo. Se você já tiver uma base desde cedo, desde o Fundamental 2 ou desde o ensino médio... inserido dentro da educação automaticamente. Já o tem MEC uma coisa que é a algo que o partir de MEC agora deveria fazer, né? vai estar na vida de todos. Não tem mais uma pessoa que não está dentro da Porque tecnologia. tem Porque isso de técnico de informática, só que não é obrigatório você fazer técnico de informática, é algo opcional na grade curricular de algumas escolas do ensino básico. Só que se você colocar dentro da grade principal, nem que seja um pouco, um mínimo contato de tecnologia, como você tem matemática, física, química, você colocar um pouco de programação dentro daquela grade obrigatória, ficaria muito bom para você, para tudo. Ou você querer ser um médico, ou um engenheiro, ou um taxista, quando você sai do ensino médio, você já tem aquela base de como funciona a programação, de como funciona algoritmos e até um pouco de como funciona a inteligência artificial também. Até agora, nós falamos da parte boa das IAs, mas também tem a parte ruim, porque elas também erram. E nesse começo, elas vão errar ainda mais, porque elas estão sendo introduzidas nesse momento, estão sendo introduzidas agora. Então, se uma IA ela errar e comprometer a vida de um paciente, como a gente agiria? Seria culpa da IA ou do médico? Pois é nesses momentos que é necessário que o profissional seja habilitado o suficiente para reconhecer o possível erro e prevenir que algo ruim aconteça, como algo que prejudique a vida do paciente, né? É nesse momento que entra a questão do médico. Por isso mesmo que a gente vai usar não para fazer o que está pedindo para ser feito ali, a gente vai usar para auxiliar, ou seja, o dado que vai dar lá, a gente vai fortalecer com o nosso conhecimento para realizar a ação. É justamente isso, se você vê um dado, você tem um conhecimento, você não vai ver como é aquilo precisamente, só que você vai ter um conhecimento. Se a IA te dá um dado completamente diferente daquilo que você está esperando, você vai pensar,
tem alguma coisa errada nesse dado que a CIA está mostrando, nesse diagnóstico aqui. Nós Se você tiver um conhecimento muito- prévio, né? Nós temos muitos médicos que estão se beneficiando dessa introdução das IAs na medicina. Recentemente houve um caso que um paciente foi se consultar e o médico estava usando o ChatGPT. Então não é só sobre ensinar, a gente precisa conscientizar também, demonstrar, porque a IA ela não pode fazer tudo por a gente. Como a gente comentou anteriormente, é um auxílio, mas será que todos têm capacidade para usar como um auxílio? Além disso, existe, como o Thiago falou, os desafios, a ética. Inclusive, para não deixar de falar, existe um best-seller nos Estados Unidos de um cardiologista, o nome dele é Eric, onde ele fala sobre a medicina profunda, as IAs, os desafios, os processos éticos, né? E toda essa parte que a gente está falando também consta no livro dele. É muito importante toda essa discussão que a gente está tendo. E além dessa negativa, também vem a negativa que os futuros profissionais vão ser meio que preguiçosos, porque vão estar se adaptando à inteligência artificial, o que diminui o nosso trabalho de querer pesquisar, de querer aprender de forma mais com livros, sem precisar estar inserido totalmente na inteligência artificial, o que deixa a gente realmente mais preguiçoso. Então, eu acredito que a inteligência artificial deixa não só os próximos profissionais que serão a gente preguiçosos, como os atuais também. Não vão a fundo em congressos para pesquisar, aprender, vão simplesmente se adequar e parar ali na inteligência artificial. Os números de pessoas que foram aprovadas em medicina nos últimos 5 anos, eles subiram muito. Mas a qualidade de médicos formados hoje em dia desceu bastante justamente por conta de IAs. A gente fala de um médico antigo não estar se atualizando e de não estar procurando ir mais a fundo, mas será que ele não olha de fora também? Porque, poxa, ele na cabeça dele, né? Eu já sei disso, disso e disso. Meus pacientes vão procurar a mim porque sabem que deu certo até agora. Será que vão abrir para os novos médicos? É isso, gente. Aguardem para as cenas dos próximos capítulos. Tchau!